A gente faz bastante livro aqui hoje, é um dos produtos que a gente mais faz e mais gosta de fazer. Imprimir livros é um produto gráfico assim complexo, né? Ele junta várias etapas, várias técnicas, ele tem volume, né? Tanto de informações, né? Como de material em si. Então a gente faz bastante, de vários títulos diferentes, várias áreas diferentes, e é o tipo de material que dá gosto de ver, né? Em especial, né? A gente gosta muito de trabalhar com autores, porque é um projeto que ele se assemelha assim à vida daquele autor, né? Ele é quase como um filho para ele. Então a gente fica feliz em participar dessa jornada, na verdade o fim dessa construção, né? E materializar isso. Então, eu sempre quis escrever, eu comecei a escrever em 2014, mas até 2017 eu trabalhava na área do direito. Mas então eu decidi sair e me dedicar à escrita. E desde o início de 2021 eu tenho me dedicado praticamente ao livro infantil O Menino que se Escondia. Quando a gente pensa num livro infantil, a gente pode pensar que ele atinge várias faixas etárias, inclusive um adulto pode se encantar com uma história. Não é porque é uma história infantil que ela não vai trazer algo de reflexão ou de diversão também para um adulto. Quando a gente pensa na minha história, O Menino que se Escondia, você pensa numa criança que quer se divertir, num menino que gosta de ler, numa menina que tem uma personalidade diferente, extrovertida. Então uma criança de 3 anos vai ouvir essa história de um pai e de uma mãe e vai adorar. E uma criança de 6 anos que está começando a ler vai amar encontrar aquela história, as ilustrações, a beleza do desenho, tudo isso. O Menino que se Escondia surgiu numa oficina de escrita criativa que eu participava. Um dos exercícios propostos era: comece uma história com o menino que se escondia. E a partir dali veio a história do Thomas, que gostava de ficar dentro de casa, lendo, e da vizinha barulhenta, extrovertida, que só batia na janela chamando ele para brincar. Então é uma história de uma confusão a partir de uma iniciativa, de um exercício numa oficina de escrita. Como autora independente, esse é o meu segundo livro. Tem um outro livro de contos e esse é o primeiro infantil. A minha maior dificuldade quando eu terminei a história era onde encontrar um ilustrador, quem que vai poder captar a essência dos meus personagens, da minha história. Então depois que eu consegui encontrar um ilustrador, eu encontrei um site com muitos freelancers, pessoas também estão ali como eu, atrás de, que encontram projetos que combinam os seus projetos, e depois de 22 propostas eu encontrei um ilustrador que captou totalmente a essência do meu livro e fez o Thomas e a Elsa de uma forma maravilhosa. Quem olhar o livro vai se apaixonar pelas ilustrações. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o livro, ao final, tem uma ilustração em preto e branco para que as crianças possam recontar a história pintando, fazendo do jeito delas. Também fiz uma cartela de adesivos, que é outro atrativo muito grande num livro infantil. Então é um livro que a criança vai se divertir com as ilustrações, pintando e também com os adesivos. Como autora independente, essa parte de impressão e produção do livro ela é muito difícil, porque você não tem ninguém do lado para dar um suporte. Então eu tive que fazer toda uma pesquisa de onde imprimir meu livro e encontrar profissionais que me dessem segurança e confiança para poder imprimir meu livro. Então quando eu encontrei a Gráfica Rocha foi muito legal, porque o atendimento foi bem personalizado e eles viram quais eram os meus medos, que era o quê? Ter uma página trocada no livro. Esse era o meu maior medo, uma página que viesse fora de ordem ou uma capa que não ficasse bem bonita. Então tudo isso foi resolvido quando eles me mandaram um boneco, uma amostra, que não é todo lugar que eu conseguiria ter essa possibilidade de uma amostra. Então quando eles me mandaram a prova, foi a segurança que eu precisava para ver que estava tudo ok com o meu livro. E o atendimento me deu a segurança que eu precisava, que se desse alguma coisa errada na impressão, seria resolvido. Que o meu maior medo, além da página e da capa, era que eu teria muitos exemplares comigo com algum defeito. E assim, isso de fato não aconteceu, mas me deu toda a segurança para fazer a minha escolha. Atender autores, pra gente é uma satisfação imensa, né? Porque a gente trata de uma pessoa que está realizando um sonho muitas vezes, ou realizando, trazendo um sentimento, uma experiência dela, né, para outras pessoas, né, que ela quer comunicar. Tem autores que trabalham de forma profissional, né, e tem outros que fazem isso por hobby, né. Em ambos os casos a gente sempre tem alguém que é apaixonado por aquilo, né, e atender autores nesse sentido é muito bacana,
porque ele vibra junto com a gente, né? A gente está fazendo a produção de um livro que chega que ele tem como um sonho, a gente materializa ele. Isso é um caminho muito bacana. Eu diria assim que é o produto impresso, é a experiência completa do produto impresso, né? A produção gráfica, ela faz isso, né? A gente materializa coisas que antes só se via em tela, né? E o livro é esse caso. A gente está tirando, né, tá colocando no papel um projeto. O produto impresso, ele é um produto muito longevo, né? E que vai ainda muito adiante pela questão da experiência, né? A gente, quando pega um livro físico para leitura, né, tu tens uma questão de, não é só o conteúdo em si, né? A gente não está procurando só quero aprender isso, eu quero ver essa história, mas eu quero uma dedicação para ti, para o teu aperfeiçoamento, para o teu momento, né? Então esse momento de desconexão, né, que a gente tem com o livro é uma experiência que eu imagino que são poucas coisas que nos dão isso, e o livro impresso é um caso assim. A gente consegue se envolver naquela história, aprender com ela, né, de forma exclusiva, né, a experiência do contato. E isso eu imagino que não só para o livro, mas para todo produto impresso ele é assim, né? Ele tem essa questão da exclusividade, da experiência, que é uma coisa que a gente só cada vez mais valoriza mais. Então um produto impresso ele ainda tem, acho que um futuro gigante pela frente de coisas que a gente ainda nem imagina, mas que vão aparecendo, vai surgindo, né? A gente faz quanta coisa diferente na gráfica, meu Deus. As pessoas ainda querem ter a experiência de estar com um livro, de ter o livro em mãos. Não é excludente. Você pode ler um e-book, você pode ler um livro físico. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro. Agora, para uma criança, um livro infantil, a experiência de ter o livro em mãos, manusear, observar as cores, tudo isso no papel faz diferença. Então, o livro infantil, para mim, é uma coisa que sempre vai existir, ele físico. Hoje, eu acho que a maior parte dos autores que a gente atende, eles estão publicando de forma independente. Eles estão procurando uma gráfica que eles possam confiar, e isso de gente do Brasil inteiro. A gente tem clientes no interior da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Tem clientes que às vezes a gente produz o livro em 2, 3 dias e o frete leva 10 a 12 dias, para teres uma ideia. Mas eles querem fazer conosco, querem produzir conosco pela confiança, pelo relacionamento, né? Então a gente atende muitos autores dessa forma, e gente de todos os tipos, né? A gente tem desde autores jovens, autores birins, assim, como também autores que estão contando uma história de vida ou história de outra pessoa, né? Então hoje a maior parcela dos autores que a gente tem estão publicando de forma independente, com certeza. Eu liguei em algumas gráficas e pelo número de livros que eu queria fazer, precisava ser uma gráfica que imprimisse em offset. Então eu pesquisei gráficas no Google desse tipo, recebi indicações e cheguei na Gráfica Rocha. E qual foi a diferença? Por exemplo, quando a gente estava falando sobre a impressão do meu livro, eu recebi sugestão de papel, eu recebi sugestão de alteração, coisas que fizeram a diferença na escolha, né? Porque eu precisava da segurança de que meu livro ia ficar bom. Então todo esse atendimento diferenciado me fez escolher por essa gráfica, a Gráfica Rocha, que atendeu as minhas expectativas. Não foi só pelo preço, né? Foi pelo atendimento, pela agilidade, todo o conjunto. Hoje, falando em questão de variedade de títulos, né, eu imagino que a gente deva já ter passado a casa de mais de 1000 títulos diferentes publicados, até porque a gente tem uma capacidade de produção hoje de mais de 1 milhão de páginas A4 por mês, e nessa modalidade que atende autores independentes, né, em tiragens pequenas de 30, 50, 100 unidades, por exemplo, até tiragens maiores, né, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. E o bacana é que são autores e títulos de tudo que é assunto. A gente tem aqui livros infantis, como eu também já tive livro didático, livros sobre parapsicologia, sobre xamanismo, sobre esportes, biografias. Então, esse mercado do autor independente, ele tem muito disso, né? É uma pluralidade de títulos muito bacana e coisas que até uns anos atrás a gente não tinha esse tipo de opção, né? A gente acabava ficando restrito, né, no que o leitor ia procurar, era o que se tinha para vender. E hoje em dia, com a própria rede social, com a própria digitalização das coisas, a gente consegue ter acesso a experiências, a conteúdos que muitas vezes não chegariam numa grande editora, numa grande banca, mas tu consegue comprar diretamente com o autor, e ele produz diretamente com a gente, né?
quando eu recebi a prova, foi uma emoção tão grande que eu acho que nem um vídeo capta a emoção que eu senti. Porque ver aquele desenho que eu fiz primeiro à mão, só em preto e branco, com a minha história, e depois ver ele colorido, foi maravilhoso. Mas quando chegaram as caixas com os livros, aí sim foi uma emoção enorme dizer, gente, agora eu tenho um livro que eu escrevi. Assim, ó, pra todo mundo ler. Quem quiser, eu tenho o livro pra vocês lerem. Foi emocionante.